Graça e paz, amados irmãos, aqui quem vos fala é o pastor Rodrigo. Eu sou missionário na cidade de Canoinhas, no estado de Santa Catarina. Estou aqui mais uma vez para compartilhar ao seu coração a palavra de Deus. E a exposição bíblica que quero fazer no dia de hoje está em Mateus capítulo 11, verso do 25 ao 30, em que o nosso Salvador disse assim: Naquele tempo, Jesus exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim o quiseste. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amados irmãos, eu quero falar no dia de hoje sobre o convite da salvação. Porque é interessante, porque do verso 20 ao 24 de Mateus capítulo 11, Jesus fala de condenação para aqueles que o rejeitam. E do verso 25 ao 30, ele fala de salvação. Do verso 20 ao 24, ele fala da responsabilidade humana, em que o ser humano é responsável em se arrepender. E do verso 25 ao 30, Jesus fala da eleição de Deus. Deus escolhendo pessoas para a salvação. Agora em Mateus capítulo 11, do verso de 1 a 6, nós vimos a dúvida do profeta João Batista, sendo esclarecida gentilmente por Jesus. Do verso 7 ao 15, nós vimos Jesus enaltecendo a João Batista diante do povo, expondo as suas credenciais. Do verso 16 ao 19, Jesus dá uma palavra de advertência comparando aquela geração a uma geração infantilizada, insatisfeita e incrédula. Do verso 20 ao 24, nós vimos Jesus denunciando as rejeições daquelas cidades, Corazim, Betsaida e Cafarnaum, e Jesus disse que elas serão condenadas por não terem se arrependido a Deus. E do verso 25 ao 30, nós veremos hoje Jesus expondo a sua salvação aos humildes, através de um solene convite. É isso que nós vamos pensar. É nesse contexto de rejeição e juízo que Jesus vai nos ensinar sobre a verdadeira conversão. Então preste atenção nesse vídeo, que Jesus vai falar sobre isso. Diante desse texto sagrado, quero apresentar 5 verdades. 5 verdades sobre a verdadeira conversão e o solene convite de Jesus. Então você aí da poltrona, presta atenção ao que eu vou expor ao seu coração. Em primeiro lugar, primeira verdade: o orgulho fecha a porta da graça, enquanto a humildade é sua porta de entrada. Essa verdade está do verso 25 ao 26. Nós cremos numa doutrina gloriosa da palavra de Deus que chama-se graça irresistível. Isto é, que quando Deus chama alguém para a salvação, Ele coloca qualquer um de joelhos, se rendendo a Ele, como aconteceu com Saulo de Tarso, lá em Atos capítulo 9, a caminho de Damasco. Mas por vezes nós vemos pessoas resistindo a Deus. Aí o pastor John Piper, de maneira com maestria, ele nos esclarece quando o homem resiste a Deus e a doutrina da graça irresistível. Ele escreveu assim: a doutrina da graça irresistível não significa que toda a influência do Espírito Santo não possa ser resistida. Ele continua: significa que o Espírito Santo, sempre que quer, pode vencer toda a resistência e tornar sua influência irresistível. Aí ele cita Atos capítulo 7, verso 51, Estevão falando dos judeus daquela época: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração, que resistem o Espírito Santo. Isso é, muitas pessoas resistem ao Espírito Santo, mas quando o Espírito Santo quer, ele coloca de joelhos qualquer pessoa, qualquer criatura
diante do Criador. Entendendo melhor esse texto, o comentarista alemão Fritz Heiniger, ele destaca a gravidade de rejeitar a graça. Olha que perigo. Ele diz assim, ele diz que nada, nenhum pecado, por maior e mais execrável que seja, pode ser comparado a isso. Quando quem ouviu a mensagem da redenção pelo sangue de Cristo, e apesar disso continua seu próprio caminho em oposição a Deus, sobrecarrega-se com uma culpa maior do que a do pior criminoso. Precisamos entender isso. O maior criminoso que você possa considerar, e uma pessoa que é pai de família, trabalhador, mas não segue a Jesus, rejeita Cristo, aos olhos de Deus, é a mesma gravidade, é a mesma pecaminosidade. É a mesma. A rejeição traz consequências terríveis para a vida do ser humano, aonde o orgulho fecha a porta da graça. O comentarista britânico Tasker tem razão ao dizer que os prósperos e autossuficientes habitantes das cidades da Galileia podiam estar cegos para a verdadeira natureza de Jesus e do significado das suas ações. Mas Jesus mesmo, longe de ter ressentimento pessoal, deu graças a Deus, porque havia alguns, na maioria, os menos sofisticados e os menos importantes, que se voltavam para ele para satisfazerem as suas mais profundas necessidades, pois compreenderam quem ele era realmente. Os pequeninos compreenderam, os sábios não compreenderam. Mas precisamos entender esse texto. Jesus aqui não está condenando aqueles que gostam de estudar mais, aqueles que pensam mais. Não é isso que Jesus está denunciando aqui. Um outro comentarista, William Barclay, um grande erudito do século passado, ele observa que devemos prestar atenção para entendermos bem o que Jesus quis dizer com essas palavras, do verso 25 ao 26. Ele diz assim: Jesus está muito longe de condenar a capacidade intelectual. O que ele condena é o orgulho intelectual. O coração e não a cabeça é a morada do evangelho. Não é a inteligência que fecha a porta, mas o orgulho. Jesus não relaciona a ignorância com a fé, mas relaciona a modéstia com a fé. Um homem pode ser culto como Salomão, mas se não tiver humildade, fecha a porta da graça com as suas próprias mãos. Esse é o problema, o orgulho intelectual. E Jesus falou que Deus ocultou dos sábios e entendidos, isso é, dos orgulhosos. Deus se ocultou desses, por isso que não entendem o evangelho. Em segundo lugar, a segunda verdade que eu quero destacar para você, que está no verso 27, somente por meio de Jesus os pecadores poderão conhecer a Deus. Olha o verso 27 na sua Bíblia que diz assim, Jesus falando: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Isso é, Jesus dirige a Deus como seu Pai e como Senhor do céu e da terra, revelando que Deus é o Criador e sustentador de todas as coisas. Jesus defende isso. E ele destaca a soberania de Deus na salvação e a sabedoria de Deus em distribuí-la. Isso é Deus que chama as pessoas para a salvação. E só podemos conhecer Deus porque Ele se revelou a nós. Exatamente. O ser humano só pode conhecer a Deus porque Deus se revelou ao ser humano. E Jesus é o único meio para revelar a salvação de Deus. Por isso no final do verso diz assim: e aquele a quem o Filho quiser revelar a salvação. Exatamente. Precisamos entender isso. Jesus, somente por meio de Jesus os pecadores poderão conhecer a Deus. Não existe outro caminho, não existe outro mediador, não existe outra possibilidade. O apóstolo Paulo entendeu isso e ele escreveu em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5: pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem.
O próprio Cristo, em João 14,6, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E o apóstolo Paulo, em Atos capítulo 4, verso 12, ele está pregando para a multidão. Ele diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Jesus é o único meio para os pecadores conhecerem a salvação. É isso que diz esse texto. Em terceiro lugar, eu quero te apresentar o mais glorioso de todos os convites. Está aí no verso 28, quando ele diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. E esse convite de Jesus tem 3 características. Primeiro, é um convite universal. Por isso que ele diz assim: vinde a mim todos, sem acepção. Preste atenção, ele não está dizendo que salvará a todos. A doutrina do universalismo é uma heresia. Mas o convite é universal. Vinde a mim todos, sem acepção. Esse convite é para todas as raças, para todas as classes sociais, para todas as pessoas, crianças e idosos, analfabetos e doutores, ricos e pobres. Essa é para todos, homens e mulheres, é para todos. Segundo, é um convite para uma relação pessoal com Jesus. Por isso que ele diz assim: vinde a mim. Ele não está dizendo vinde a uma instituição, vinde a uma religião que eu inventei. Não, não é isso. Vinde a mim. É um relacionamento pessoal com Jesus. Eu pergunto para você, amigo ouvinte, você tem um relacionamento pessoal com Jesus? Esse é o convite que ele faz para você nesse dia. Terceiro, é um convite para aqueles que têm consciência da sua necessidade. Por isso que ele diz assim: todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Há muitas pessoas cansadas e sobrecarregadas nessa vida, por causa dos pecados mal resolvidos, por causa do sentimento de culpa. Eu concordo com o teólogo Sproul. Certa vez ele disse assim, quando ele diz assim, que não há fardo mais esmagador para a alma do que a culpa. E ele começa a discorrer dizendo: quando carregamos culpas não resolvidas, culpas não perdoadas, elas nos oprimem e minam nossa alegria. Aí ele começa a citar um outro livro, na magnífica alegoria O Peregrino. Quando o cristão saiu da cidade da destruição, ele carregou um peso enorme nas costas que o perturbou, até que fosse descarregado na cruz. Essa bagagem que o oprimia era a culpa. Muitas pessoas estão cansadas e sobrecarregadas por causa da culpa. Hoje, Jesus quer te aliviar. E Jesus destaca 2 pontos. Há pessoas cansadas que precisam de descanso. Talvez seja o seu caso. E há pessoas sobrecarregadas que precisam de alívio. Jesus te dará esse alívio no dia de hoje. Creia nisso. Esse convite é para você. Em quarto lugar, quero te apresentar a mais gloriosa de todas as promessas. Olha só que Jesus promete, no verso 28 e 29, ele fala assim, ele usa 2 expressões: eu vos aliviarei, e ele fala: e achareis descanso para a vossa alma. O descanso para a alma não está na religião, não está na igreja, não está nos credos, não está nas obras, não está nas preces, não está na yoga, não está na meditação transcendental, não está nas penitências, não está na psicologia de autoajuda, está em Jesus. Só Ele pode aliviar a sua bagagem e a sua alma. Só Ele pode aliviar você. Essa é uma gloriosa promessa. Jesus oferece a você descanso para a consciência por meio do seu perdão. Jesus oferece a você descanso para a mente pela infalível instrução da verdade. Jesus oferece a você descanso para o coração pelo derramamento do seu amor no seu coração. Jesus oferece a você descanso para a alma pela certeza que Ele lhe dá de seu amor, perdão e graça. Ele oferece para você essa grande promessa. Para você, amigo ouvinte, que está me assistindo nesse momento. Ele quer aliviar o seu coração e te dar descanso para a sua alma. Quinto
Quinta e última lição que eu quero destacar para você desse texto. A mais gloriosa de todas as parcerias. Nós destacamos algumas verdades no verso 29, no verso 30. E ele diz assim, Jesus nos chama para uma vida de propósito. Exatamente, por isso que ele diz assim, tomai sobre vós o meu jugo. Interessante que jugo era um instrumento de trabalho. Era um acessório de madeira que se colocava nos ombros dos cavalos ou dos bois. Jesus está chamando ele está falando o seguinte, olha, eu estou chamando você para me servir. Mas o meu jugo é suave. O meu jugo não é opressor como o dos fariseus, que oprimem os seus seguidores com leis opressoras que eles mesmos não conseguem praticar. O meu jugo é suave. Ao mesmo tempo, quando Jesus fala isso, sobre uma vida de propósito, que é uma parceria, é uma questão de submissão. Todo rabi tinha os seus talmidins, isso é, seus alunos. E o rabi apresentava o seu jugo, o conjunto de ensinamento. E com Jesus, nós temos a direção certa. Jesus nos chama para uma vida de discipulado. É por isso que ele diz assim, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Fomos chamados para sermos alunos, discípulos de Jesus, e aprenderemos com Jesus. Jesus nos garante que a vida com Ele é deleitosa, é por isso que ele diz assim, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Interessante que a palavra grega para suave é krestos, que significa adequado, bem adaptado. Isso é, o jugo de Jesus sobre nós é adequado, é bem adaptado. Não é opressor, não vai nos destruir, mas vai nos ajudar, vai nos promover, vai nos moldar para a sua glória. Essa é a mais gloriosa de todas as parcerias. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu quero concluir essa passagem. Certa vez um comentarista, Robert Mosse, ele diz que o fardo de Jesus é leve, porque não se trata de mera obediência a mandamentos externos, mas de lealdade a uma pessoa maravilhosa, Jesus. Jesus. Eu quero concluir com as palavras do pastor Hernandes Dias Lopes, que ele escreveu assim, Jesus mesmo disse, se você me ama, você guarda os meus mandamentos. João capítulo 14. Quando recordamos o amor de Deus, quando sabemos que nossa carga consiste em amar a Deus e aos homens, a carga se converte em uma canção. Não é pesada. O diabo oprime, mas Jesus liberta. O pecado cansa, mas a graça alivia. O mundo desencanta, mas Jesus salva. A vida sem Cristo é um remendo de vida, mas a vida com Ele é o mais fascinante projeto de vida. Vinde, tomai e aprendei, eis os imperativos da graça. Esse é o convite de Jesus para você no dia de hoje. Você crê nisso? Eu creio. Atenda o convite de Jesus, que é para os humildes de coração. Para os orgulhosos, Deus está ocultando isso, por isso que eles nem entendem. Mas para os humildes de coração, Jesus está dizendo, vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Vamos orar? Vamos orar. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra. O Senhor conhece a situação da nossa alma. E o Senhor nos oferece, através de um glorioso convite, o alívio e o descanso para as nossas almas. Ó Deus, abençoa, Senhor, a cada um que assistirá esse vídeo. E traga consolo, Pai, ao coração de cada um. Que cada um possa atender o convite de Jesus. Que cada um possa ser convertido por Cristo. E que o Senhor fale a alma de cada um. Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu convite aos teus pequeninos que entenderam o teu evangelho.
Nós te agradecemos de todo o coração pela tua graça e pelo teu perdão. Agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser.